E aí galera do YouTube, quem fala é o Kelvin, do canal WhiskyBR. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nível profissional do xadrez, né? O que os jogadores profissionais fazem normalmente no jogo de xadrez. Muitos deles jogam, mas eu vou aprofundar mais aqui e falar um pouquinho sobre o jogo de verdade. A gente vai para o tabuleiro agora e na segunda parte vai ter o meu colega falando sobre como se tornar um jogador profissional de xadrez. Isso aqui é muito bom, porque você aí que tem um sonho, já engaja e vai. A gente vai começar falando sobre notação algébrica. A notação algébrica serve para você ter um pouquinho mais de conhecimento no termo técnico na hora de ver os lances em um livro ou até mesmo em qualquer outro tipo de plataforma. Existem dois tipos de notação algébrica, a abreviada e a completa. Eu vou falar sobre as duas. A abreviada é um pouquinho mais simples, então eu vou começar com a completa. A completa funciona da seguinte forma. Vamos começar com o nome de cada peça. Na notação algébrica você usa números e letras para definir os lances e tudo mais, até mesmo sinais de operação. E também a gente tem a famosa hashtag, que é para definir o checkmate, mas vamos lá para frente. Vamos começar com cada peça. O peão, ele tem a letra inicial P usada, o cavalo tem o C, bispo B, torres T, dama D e rei R. Isso aí para falar qual peça está se movendo e qual determinado lance. Primeiro você coloca a letra, que é a peça que vai ser movida, né? E lembrando que um pouquinho aqui, o peão, ele normalmente você não coloca a letra dele. Ele fica com uma peça que não tem letra, sabe? Por exemplo, tá ali a notação algébrica, por exemplo, uma aqui do lado. Não tem o P, significa que é o peão, entendeu? Se tiver, também significa. Mas vamos lá. Para começar, vocês lembram das colunas e das fileiras do xadrez? Então, nessa didática que você faz a notação algébrica, que se funciona da seguinte maneira. Já ouviram falar de batalha naval, que é quando você escolhe uma fileira e uma coluna? Então, as peças ficam do mesmo jeito no jogo de xadrez. Imagine que você está na fileira E. E você tem uma peça em E2, em 2, número 2, por exemplo. Essa peça vai estar onde? Em E2, certo? É assim que você sabe onde cada peça está em cada lugar do jogo de xadrez. Por isso que você vê os números e as letras do lado para determinar. Agora eu vou falar sobre o movimento das peças. Como você sabe que você está movendo uma peça. Vamos lá. Primeiro, você vê onde a sua peça está. Por exemplo, a minha peça está em E2 e ela quer ir para E4. Então vai ser E2 menos E4. Esse menos determina movimento. Isso significa que a sua peça se moveu, entendeu? Agora vamos falar sobre o movimento de captura. Nessa aqui eu quero que você preste atenção, que é para entender como funciona. Imagine que você jogou um peão em E4. Aí o seu adversário iniciou colocando um peão de D, da coluna D, de D7 para D5. Isso significa que está um peão cruzado de linha com o outro, sabe? E o seu peão pode tomar o dele. Agora imaginamos, o seu peão de E4, de E4 ele vai para D5. Esse movimento não é mais menos, é movimento, mas não é menos que você coloca. Quando é captura, você coloca o X, significa multiplicação na matemática, mas aqui significa que você tomou uma peça. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o roque, né? O roque ele funciona da seguinte maneira, na notação algébrica. Imaginemos que você vai dar o roque curto, que é como a gente chama, que é quando o rei pega a torre que está mais próxima dele para dar o roque. Nessa forma, a notação algébrica funciona da seguinte maneira. Você vai colocar o 0, o traço de movimento e o 0 do lado. Significa que foi o roque curto. Agora, quando você fazer o roque grande, que é o roque onde o rei faz o movimento com a torre que está mais longe dele, você vai colocar 3 zeros e dentro desses 3 zeros, 2 tracinhos. Sabe, aquele travessão, isso significa, ou de subtração. Isso significa que você deu o roque grande, entendeu? Agora eu vou falar sobre o cheque. Imaginemos que você tem um rei inimigo sendo atacado. Você está lá, pegou sua peça e deu um cheque no rei adversário. Imaginemos a seguinte situação. Como que funciona a notação algébrica? Na notação algébrica, o cheque simboliza mais e ele é colocado no final. Ou seja, tal peça, uma letra.
está em tal casa, aí ela se moveu ou capturou outra peça e foi para tal lugar. No final de tudo isso, vai ter o maisinho ali, como você pode ver aqui do lado. Isso significa que foi o cheque. A notação algébrica também funciona para o cheque descoberto. Como funciona? Uma peça sua não está atacando diretamente o rei, mas quando você remove uma peça na frente dessa, isso é o cheque descoberto. Mas é claro, uma peça sua. Se você removeu do seu adversário, aí você tomou a dele. Ou você perdeu o jogo, porque você removeu uma peça que não é sua. Que eu criei uma teoria. Depois de tudo isso, né? Lá no final também vai estar o cheque, um sinal de mais, e vai estar escrito DESC, D-E-S-C, que significa cheque descoberto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o checkmate na notação algébrica. Como que funciona o checkmate? Quando você está lá, a ponto, moveu a sua peça, ou tomou a do rei adversário para conseguir dar checkmate, significa que foi tal letra, movimento que estava, menos ou multiplicando, que é tomar o lugar que ela parou, e no final você vai ter o hashtag. Isso significa que a sua peça deu o checkmate. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o en passant, que é aquele movimento especial no jogo de xadrez, e a notação algébrica dele. Ele funciona da seguinte maneira: você vai colocar o P ou não, né, da sua escolha, no lugar que o peão está, que é no lugar que o peão estava, e vai colocar o X, porque mesmo o peão não tendo ficado no lugar, na tomada, ele tomou a peça do adversário. Você coloca o X onde o peão foi parar, e no final disso você coloca E.P. que significa en passant. Agora a gente vai falar nossa, essa aqui é brilhante. Quem faz fica feliz demais. Que é a promoção do peão. Quando o peão está lá na penúltima fileira para ser promovido e chegar na sua última, isso significa que ele vai fazer a promoção. Qual que é a notação algébrica da promoção? Eu vou te explicar agora, porque eu sou incrível. Imaginemos que você tem o peão lá, né, na penúltima fileira, e ele chegou na última fileira e foi promovido. Nessa promoção do peão, isso significa que ele fez um movimento também, certo? Aí você vai colocar o P ou não, de sua escolha novamente, vai colocar no lugar que ele estava, o menos ou o X, porque vai que o peão captura ou não a peça, e depois o lugar onde ela parou. E no final de tudo isso você vai escrever a seguinte frase: igual a peça que você promoveu. Lembrando que o peão ele pode ser promovido para o cavalo, bispo, torre ou dama. Isso significa também que você pode escolher qual deles, e também, dependendo de qual você escolher, vai ser a última letra ficar depois do sinal de igual. Por exemplo, se for a dama vai ser o D, cavalo C, torre T, bispo B, peão não pode. Agora eu vou falar sobre a notação algébrica, que é a abreviada ou a simplificada. Essa aqui não é muito usada. A FIDE desde 1981 não reconheceu mais ela, mais em campeonatos não oficiais e tudo mais. A notação algébrica abreviada funciona da seguinte maneira: imaginemos que você tem a sua peça em E2 e quer mover ela para E4. Você não vai colocar nada de menos, multiplicação, ou onde está, onde vai parar. Você vai colocar onde a peça vai parar, entendeu? No caso do peão. Agora imagine que você quer mover um bispo, um cavalo, até mesmo um rei. Você vai pegar, colocar a letra inicial e o lugar onde essa peça foi parar. Porque o que ela estava, você já sabe, que você moveu ela, entendeu? É meio que automático você entender a forma como se move na abreviatura, na notação algébrica abreviada. Mas não é tão técnica e profissional, por isso que também não é usada. Todos aqueles sinais de DESC, en passant, promoção, captura não, né? Promoção, cheque, checkmate, também são usados na notação algébrica abreviada. A única diferença é que você só coloca a letra da peça e onde ela foi parar. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde o meu colega Leandrinho vai ensinar vocês como se tornar um GM. Fala galerinha, aqui quem tá falando é o Leandro e hoje eu vou explicar para vocês como se tornar um grande mestre no xadrez. Olha, já vou avisando que não é tão fácil assim como as pessoas dizem, mas se você quer mesmo tentar, tente e invista que você vai chegar lá. Frases motivacionais. Bom, é o seguinte, de acordo com a FIDE, temos
4 títulos para se tornar um grande mestre. O primeiro dele é o candidato a mestre, que é o primeiro. Para você conseguir esse título, você só vai precisar de uma coisa, que é chegar aos 2.200 de rate. O que é o rate? Rate são os pontos de jogo que você consegue nos torneios do xadrez. O problema aqui no Brasil é que são muito poucos os torneios que você consegue esses pontos. Então é meio dificinho. O segundo título que você vai conseguir, você vai conseguir o título, é o título do Mestre FIDE. É um título bem legalzinho até, eu recomendo. Nesse título, o único requisito que você precisa para você conseguir esse título é os 2.300 de rate, os 2.300 pontos. O próximo é o Mestre Internacional. Esse já é bem difícil de você conseguir, até porque só poucas pessoas têm. Para você conseguir esse título, você precisa de 2 requisitos. O primeiro é chegar aos 2.400 de rate. O segundo é você conseguir 3 normas. 3 normas que você consegue nos torneios internacionais. Ou os torneios bem importantes mesmo, que tem GM, Mestre Internacional. E você vai conseguir com essas 3 normas o seu título. E agora o último título para você se tornar um profissional de verdade no xadrez, que é o Grande Mestre, ou como eu gosto de falar, o Grande Mentiroso, GM. É o seguinte, para você conseguir esse título, você vai precisar de 2 coisas. É quase a mesma coisa do Grande Mestre, Mestre Internacional. É o seguinte, você vai precisar também de 3 normas, que você consegue em torneios importantes, as Olimpíadas, esses torneios que tem GMs, mestres internacionais. É o seguinte, você vai ganhar essas normas lá. E você vai precisar para ser GM os 2.500 de rate, que é muito difícil. Porque você vai ter que jogar com pessoas da mesma altura desse rate, sabe? É complicadaço. Então é assim, depois que você chega no Grande Mestre, você não consegue mais sair dele. Porque se você cair de volta para o 400, 2.400 por aí, você vai continuar com esse título. Porque o único jeito de você perder esse título de Grande Mestre é se você usar trapaça para tentar subir, sabe? Usar engine que possa atrapalhar o seu adversário e garantir a sua vitória. Como por exemplo, teve um caso meio recente, sabe? Que um grande mestre, na ousadia do garoto, o grande mestre, ele vai lá e usa uma engine. O que você acha? Ele foi descoberto. Ele foi descoberto e perdeu o título, infelizmente, né? Fazer o que? Trapaceou, se ferrou. Então, aprofundando mais sobre a FIDE, sabe? Que é o Comitê Internacional de Xadrez, ele é o top 0 de todos os comitês que tem. Por quê? Porque ele é o top 0, sabe? Ninguém bate de frente. Ele é o mais gigantão, sabe? E assim, se por acaso você ganhar o título de Grande Mestre do Mundo, sabe? Grande Mestre Mundial, você ganha na sua conta acho que uns milhãozinhos aí, né? Uns milhãozinhos. E se por acaso você chegar em segundo, você também ganha uns milhãozinhos, né? Pra vocês terem uma noção, se vocês conseguirem chegar entre os 2 últimos no campeão mundial, vocês conseguirem disputar contra o campeão mundial, além de você, se você ganhar, é claro, além de você receber o título de campeão mundial, você pode receber até 2,7 milhões de dólares. Olha só quantos zeros na sua conta. E se você perder, não fica triste. Sabe por quê? Porque você também vai ganhar uns zeros na sua conta. 300 mil dólares. Aí tem a sua motivação para virar gerente. Então, esse aqui foi o nosso último vídeo sobre a saga Zerando Zero, xadrez para iniciantes. Esse canal aqui de início foi criado pra gente só conseguir conversar com os professores, mandar para os professores a nossa atividade, mas a gente tá pensando em aprofundar mais isso, sabe? Tornar um negócio mais da hora. O que você acha disso, Leandro? Pô, eu acho que... Que maldade, cara. Fala. Eu acho que funciona, hein? A gente pode organizar tudo certinho e bola pra frente.
A gente tem que oficializar o canal, né? Porque ficar assim não tem como. Carro, filha da mãe. Aí tem que fazer o canal virar real oficial. Ter conteúdo toda semana. O Paulo daqueles caras que se você não seguir, ele cancela você, entendeu? É, pô. Cantor de K-pop. Pô. Então, aqui eu tenho meus colegas que a gente fundou esse canal junto. Foi, tipo, muito tempo pra gente pensar bem nessa ideia. Mais ou menos uns 12 minutos. E a gente tá aí, seguindo firme e forte nessa ideia. Vamos dar um tchau em coletivo. Como é que a gente dá um tchau em coletivo? Goodbye. 3, 2, 1. Goodbye. Goodbye. Goodbye.